O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos todos ao nosso culto com a grande comissão. Para mim é um prazer estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus nesta noite. A todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet, da IPP TV, que vocês possam estar sensíveis à palavra de Deus nesta noite. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de 2 João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 23 ao 33. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 23 ao 33. O tema da ministração nossa dessa noite, que foi divulgado nas redes sociais, na internet, foi por causa de nós. Foi por causa de nós, foi por causa de mim, foi por causa de você. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto que eu vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: Já tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvia dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que a morte havia de morrer. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite. Queremos pedir-te, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento. Toca no nosso coração, Pai, para que nós possamos, através da sua palavra, Pai, ser transformados por ela. Que nós possamos, ó Pai, através dessa palavra, Senhor, mudar a nossa vida, mudar o nosso entendimento, Senhor. Abre, Senhor, a nossa visão. Tira, Senhor, todas as escamas dos olhos, para que essa palavra possa penetrar ao nosso coração, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Queridos, essa palavra de João faz julgo ao texto que nós colocamos, ao título que nós demos dessa ministração dessa noite. Foi por causa de mim, foi por causa de você e foi por causa de nós. E eu quero nesse momento, através desse texto, tirar desse texto alguns princípios, algumas lições que nós podemos aplicar na nossa vida hoje e ter um fruto dessa palavra, através dessa aplicação. Eu queria começar pelo versículo 23, que diz assim: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Queridos, esse versículo, aplicando-se a nossas vidas, ele nos instrui, ele nos toca, para que nós possamos deixar o Espírito nosso, o Espírito de Deus, viver sobre a nossa vida, o Espírito Santo manifestar sobre a nossa vida. Para que o fruto possa vir sobre a nossa vida, nós precisamos matar a carne. Na nossa originalidade, quando a gente conhece o Evangelho de Deus, nós estávamos vivos para o mundo e mortos para Deus. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente encontra com o Evangelho, existe uma transformação dentro da gente. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a nossa vida ela é transformada. Nós estávamos mortos, e através de Jesus, nós passamos a viver de um modo diferente. O Espírito Santo passa a morar dentro da gente, né? Ministrar ao nosso coração, e nós passamos a enxergar de outra forma. Nós estávamos vivos para o mundo, e agora nós deixamos de estar vivos para o mundo e passamos a viver o Evangelho de Jesus na nossa vida. Isso quer dizer que nós temos que matar, muitas vezes, algo que vem da nossa carne. O ego, a nossa vontade, a nossa natureza humana. Muitas vezes tem que morrer para que o Espírito Santo de Deus possa frutificar através das nossas vidas. E Cristo nos ensina, primeiro, esse princípio, que nós devemos morrer a nossa carne, para que possa viver o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Segundo ponto que eu gostaria de ver, no versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. É difícil você falar isso para uma pessoa que não conhece o Evangelho de Deus, porque a natureza humana, ela é natural do homem, ele amar as coisas que ele vê, as coisas que ele tem, as coisas que ele possui. E aqui, nesse texto, nesse versículo, Deus está nos ministrando justamente para a gente largar as coisas do mundo, não no sentido de deixar de viver a vida, né? Mas tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, está sendo um empecilho para que você possa prosseguir com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida. E quando ele fala aqui, perder a sua vida, quem ama a sua vida, perdê-la, é justamente isso. É você passar a viver os propósitos divinos, começar a pensar, começar a olhar para as coisas eternas, para as coisas espirituais, e deixar aquilo que a razão humana muitas vezes fala mais alto ao nosso coração. E continuando, agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Para isto eu vim a essa hora. Jesus, no momento de perturbação, ele sabia o que estava para acontecer, ele sabia o que estava por vir, as aflições que ele teria que passar. E naquele momento, ele testifica, né, que a alma dele estava perturbada, porque ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Mas ele tinha a certeza do propósito que Deus o enviou. E o interessante é que no versículo seguinte, depois, diz assim: o Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia: eu já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que estava ali, que ouvira e dizia que havia sido um trovão, outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas veio
por amor de vós. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, que enviou Jesus para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter a salvação através de Jesus. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Através de Jesus, nós conseguimos ter acesso à vida eterna. E aí eu quero fazer um paralelo desse texto de João, e eu quero dizer que foi tudo o plano de Deus de salvação para a minha vida e para a sua vida. A vinda de Jesus, a crucificação, a ressurreição, tudo existia um propósito de Deus para que nós pudéssemos ser salvos através do que Jesus fez, do que Jesus operou. E aí eu quero perguntar, Deus fez tudo isso pela minha vida e pela sua vida. E o que você tem feito por amor de Deus? E eu quero fazer um paralelo com Filipenses, se você puder abrir sua Bíblia, em Filipenses 3, a gente vai ler o versículo 7 e 8, vai falar sobre Paulo, a conversão de Paulo, vai falar quando Paulo encontra com Deus, o que Paulo faz na vida dele, através desse encontro com Deus. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 3, versículos 7 e 8, mas o que era ganho, reputei em perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está falando que todas as outras coisas, que antes dele conhecer Jesus, antes dele encontrar com Cristo, todas as outras coisas que ele julgava ser importante para ele, agora não passa de escória. A partir do momento que ele encontrou com Jesus, os valores que ele tinha foram transformados. Ele está afirmando que quando Cristo entrou em sua vida, houve uma mudança e uma reordenação de valores. E assim acontece com a gente. Quando a gente encontra com Cristo, aqueles valores que a gente tinha, os valores do mundo, os valores que a gente estava acostumado a viver, eles passam a ser reordenados. O Espírito Santo começa a falar dentro do nosso coração e começa a te incomodar em algumas coisas que talvez para você era normal, para o mundo era normal, mas para você que teve um encontro com Deus, ele começa a te incomodar e você começa a ter uma mudança de vida. Então nós vemos aqui no texto de João, o que Deus fez por nós, enviar seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação. E aqui a gente vê no texto de Filipenses, o que Paulo fez por esse amor de Cristo, a mudança que ele teve na vida dele, o encontro que ele teve com Cristo, o que mudou isso na vida dele. E eu queria compartilhar com vocês, a gente poder extrair alguns aspectos que nós podemos mudar na nossa vida, para que Cristo seja glorificado. Onde podemos mudar a nossa vida, para que Cristo possa ser glorificado? Eu queria a gente extrair e compartilhar alguns aspectos do comportamento de mudança em nossas vidas. A palavra, não precisa abrir sua Bíblia, mas a palavra diz em 1 Pedro 2,11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, algumas das coisas que eu gostaria de ressaltar, de mudança, assim como foi na vida de Paulo, assim como é na nossa vida, uma das coisas é a renúncia, que muitas vezes nós temos que fazer por amor a Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem renunciado a alguma coisa na sua vida por amor a Deus?
Porque quando a gente confronta a palavra de Deus com a nossa vida, com aquilo que nós estamos fazendo, certamente tem alguma coisa que vai de desacordo com aquilo que a palavra nos fala, nos ensina. E exige que nós tenhamos alguma mudança de atitude. E por isso nós temos que ter algumas renúncias. Marcos 10, 28, diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou campos por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Marcos está dizendo aqui, que nós vamos receber 100 vezes mais, mas não pela troca. É uma afirmação que todo aquele que deixar algo por Cristo, algo por Evangelho, Deus estará olhando, e Deus estará te apoiando, não só te dando força, para você conseguir vencer, tá? Como também você vai ter bênçãos e galardões em relação a isso. O outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a autonegação. Lá em Lucas 9, 23, a palavra diz assim: e dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Negar-se a si mesmo é uma outra característica que a gente pode colocar na transformação daquele que encontra Jesus. Quando fala assim, negar-se a si mesmo, a gente vem na nossa mente, né? Tudo aquilo que a carne nos fala, tudo aquilo que a carne nos chama, né? Muitas vezes a gente tem a consciência que nós temos que trilhar um caminho com Deus, escutar a palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes a carne fala mais alto. E às vezes é aquela guerra, é uma guerra espiritual dentro da gente, né? E aqui nós estamos falando de autonegação. Então, para você verdadeiramente seguir a Cristo, existem coisas na sua vida que você precisa renunciar, parar de fazer, que você precisa mudar. Outra característica de mudança na vida de Paulo também é a questão em oposição. Se posicionar diante das coisas. Todo cristão que conhece a palavra de Deus, ele sabe o que é o certo e o que é o errado. E a palavra de Deus fala que aqueles que são mornos serão vomitados, é isso? Você tem que tomar posição na sua vida. Você tem que tomar posição e decidir o que você quer fazer. Se você quer trilhar um caminho com Deus, ou se você quer seguir uma outra vida de uma outra forma. As duas coisas não se misturam. Em Lucas 6, 22, a palavra de Deus fala assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome com mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais e aos profetas. E isso é uma grande verdade. Quando você encontra com Deus, quando você começa a vir na igreja, você pode perceber que aquelas amizades que você tinha anteriormente, elas passam a te achar chato. Ah, mas ele está agora bitolado na igreja, ele só quer saber da igreja. Você já não passa a ser aquela companhia tão agradável quanto você era. A luz praticamente não se mistura com a treva. Perseguição é uma outra característica.
Lá em Mateus 5:10, a palavra diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quantas vezes você foi perseguido por você ser cristão? Por você professar a sua fé, por você anunciar que crê que Jesus é seu único Deus e Salvador. Essa perseguição, ela se dá pelo mundo, né? As coisas do mundo vão perseguir as coisas de Deus. Talvez você tenha perseguição na escola, talvez você tenha perseguição na empresa, mas a palavra de Deus fala que bem-aventurado aquele que resistir essa perseguição. Amém? Lá em Mateus 10:21 também fala em perder a vida. E Jesus prepara nesse momento em Mateus 10 os seus discípulos para o que eles iam enfrentar após a crucificação de Jesus. E a gente também, no nosso contexto humano, sabe que existe muita perseguição, inclusive em outros países, outros locais, inclusive com risco de vida, para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Em Mateus 10, diz assim: e o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma promessa para aqueles que são perseguidos pelo nome santo de Jesus, pelo Evangelho de Cristo, por aqueles que professam a sua fé. Uma promessa de salvação. Eu acredito que todos aqueles que estão aí em campos missionários, onde existe uma perseguição, eles se mantêm firmes e vivos em cima dessa palavra, crendo que Deus há de ter um galardão e ter a salvação eterna para cada um deles. E o outro ponto que eu gostaria de ressaltar na transformação na vida de Paulo também é em relação ao testemunho. E eu quero te perguntar nessa noite: o testemunho nosso é a melhor pregação que você pode ter, na ponta da sua língua ou na boca. Falar aquilo que Jesus, falar aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Porque Deus te reveste de autoridade para que você possa testificar aquilo que aconteceu com você. Em Mateus 10:18, diz assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 1 Coríntios 1:19 diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fracos, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me como todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. A gente costuma recitar esses versículos, esse daqui de 1 Coríntios, no nosso ministério, Missionários do Asfalto. Por quê? Na maioria dos motociclistas, são grupos seculares. E a gente, através desses coletes, onde tem o nosso grupo, Missionários do Asfalto, a gente acaba, assim como Paulo fala aqui, ó, fiz-me como judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me como motociclistas seculares. Estamos infiltrados no meio desses grupos. Fazendo o quê? Semeando a palavra de Deus no meio desses grupos. A gente usa muito esse texto aqui nos nossos trabalhos de ensinamentos do nosso grupo. É uma bandeira para nós. Em Atos 20:24, diz assim: mas nada faço questão, tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus.
Queridos, o testemunho é algo importante que você tem na sua vida, para que você possa alcançar vidas para o reino de Deus, através do seu testemunho. Eu creio que o que você passou, a transformação que houve em você, existem pessoas que estão passando semelhantemente a situações a essa igual a que você passou, e que você pode ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. E outra característica que eu queria falar em relação a esse texto de Paulo, comparando com João, o amor de Deus, aquilo que Deus fez por nós, mandando o seu Filho primeiramente, que está lá em João 12, e o que Paulo fez quando encontrou Jesus, a transformação que houve. A outra característica que eu gostaria de ressaltar é em relação ao serviço. Onde e como você tem servido a Deus? Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedar-me, estava nu e vestir-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, fizestes a mim. Esse é um outro grande ensinamento. Muitas vezes a gente deixa de ajudar, deixa de fazer algo, e aqui Jesus está falando que quando a gente fizer a um próximo, é a mesma coisa que nós estarmos fazendo para Ele. Eu costumo dizer, quando a gente está dirigindo no carro, às vezes quando a gente passa uma situação de um trânsito conturbado, alguém te fecha, tal, se Jesus estiver do seu lado, você teria uma ação. Se Jesus não estiver do seu lado, você teria outra. Pelo menos aqueles que se convertem é assim. Eu, quando ficava nervoso no trânsito, antes de conhecer Jesus, geralmente eu buzinava, tirei um tipo de atitude. A partir do momento que eu tive a paz de Deus comigo, a pessoa fechou, eu na paz de Deus, Deus te abençoe, irmão, desculpa, perdão, acabou. Pensando que Jesus está do meu lado aqui, andando comigo, né? E aqui nesse texto aqui é a mesma coisa. Muitas pessoas servem porque pensam que somente no que os outros podem ver. E na grande verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que quando você fizer para uma pessoa que você menos espera, que é aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho, quando você estiver ajudando uma pessoa, você estará fazendo para Ele. E eu fico pensando no trabalho que foi feito aqui nessa igreja, na IPP. Quando a gente começou esse processo da campanha da Cesta Básica, né, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades, levando esse alimento para aquelas famílias que estavam necessitadas. E era a mesma coisa que está entregando assim para Jesus, esse alimento. Você que contribuiu com essa campanha, você que contribuiu com esse trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você tem parte nesse versículo de Mateus. Você tem parte nessa obra. Amém? 2 Coríntios 4:5 diz assim: porque não nós pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, para que com os estranhos sejais igualmente para com Deus. E aí eu queria te perguntar nessa noite, se você fosse avaliado nessa noite, por todas essas características que nós ressaltamos aqui nesse texto, como um servo de Deus, como seria a sua avaliação? Que nota nós receberíamos?
O amor de Cristo nos constrange a viver de modo diferente. O que você tem feito pelo amor de Cristo? Talvez hoje essa palavra, talvez hoje esse texto, seja um momento de você alinhar os seus comprometimentos com Deus. Paulo, de perseguidor de cristão, matador de cristão, passa a ser um homem de Deus, a proclamar o Evangelho a muitas pessoas. Houve uma transformação grande na vida de Paulo, pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E talvez nesta noite, nós precisamos ser realinhados nessas características. Talvez hoje seja o dia de você alinhar o seu comprometimento. Talvez você tenha se esfriado no Evangelho. Talvez você conheça a palavra, mas talvez você tenha se afastado, se esfriado. E hoje, nesta noite, você tem a oportunidade de realinhar o seu comprometimento com Deus. Jesus veio por mim e veio por você. Sofreu uma morte de cruz, foi crucificado, humilhado, mas Ele venceu. E Ele está aqui hoje. E eu quero realinhar o meu compromisso com Deus nessa noite. Em todos esses aspectos que a gente viu aqui, em Filipenses, na vida de Paulo, eu quero realinhar esses compromissos com Deus. E eu queria fazer uma oração final com você. Se em algum desses aspectos você precisa mudança, você precisa mudar, você precisa realinhar, que você possa estar em concordância comigo nessa oração. Se você em algum momento da sua vida, você tenha se esfriado, tenha se afastado da palavra de Deus, que você possa, nesta noite, voltar aos braços do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença nesta noite, Senhor. Te agradecendo, Pai, por essa palavra, Pai. O sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, Senhor. Foi por mim, foi por meus irmãos que estão aqui nesta noite, foi por aqueles que estão nos vendo através da televisão, através da IPP-TV, que o Senhor enviou o seu Filho e nos deu a oportunidade de ter a salvação em Cristo Jesus. Pai, eu peço hoje por aqueles que, por algum motivo, Senhor, se afastaram, Senhor, da igreja, se afastaram do propósito de Deus, se afastaram dos planos de Deus. Que o Senhor, através dessa noite, Pai, dessa ministração, Pai, possa tocar no coração desses irmãos. Que haja, Senhor, arrependimento, ó Pai. Que haja, Senhor, mudança, Senhor, em todos esses aspectos. Que haja, Senhor, volta, Senhor, para a sua casa, Pai. Volta para os seus braços. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor não olha, Senhor, aquilo que passou, mas o Senhor olha dentro do nosso coração, Pai. Assim como o Senhor fez com aquele filho pródigo, Pai, que estava afastado, que voltou, e o Senhor trocou a roupa, colocou vestes limpas, ó Pai, colocou um anel no seu dedo, um anel novo, lhe deu honra. Assim o Senhor faz para aqueles que estão distantes, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nesta noite receber, ó Pai, todo aquele que confessar o seu nome como o único Deus e Salvador. Que o Senhor possa, Senhor, nessa noite transformar estas vidas, ó Pai, e que possa encorajá-los, Senhor, renovando a sua fé, Pai, trazendo, Senhor, aquele primeiro amor para te servir, ó Pai, primeiro amor, Senhor, para propagar a sua palavra, Senhor, nos quatro cantos desse mundo, Senhor. Primeiro amor, Senhor, para lançar, Senhor, a sua palavra nos lugares mais distantes, Senhor, alcançando essas vidas que estão perdidas. Usa, Senhor, a cada um nesta noite que está aqui, nesta igreja, a cada um que nos assiste pela televisão, Pai, que o Senhor possa transformar essas vidas nesta noite, Pai, porque foi com esse propósito, Senhor, que o Senhor veio, foi com esse propósito, Senhor,
que o Senhor enviou o teu Filho, Pai, naquela cruz, para nos dar, Senhor, a vida eterna. Por isso nós te louvamos e te adoramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.